Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de comércio internacional com o professor Luiz Miranda. Meus amigos e minhas amigas, a questão do vídeo de hoje é uma das mais bem elaboradas que derrubou muita gente boa no concurso em que ela foi proposta. É uma questão que toca em dois assuntos importantes e, ao mesmo tempo, que podem ser confusos. Então, vamos ao enunciado que vocês vão entender. O tratamento fiscal aplicável na valoração aduaneira das mercadorias objeto de dumping, portanto, nós temos uma questão do tipo positiva que quer saber como se faz a valoração aduaneira no caso de dumping. Isso é uma coisa importante, porque na vida prática vocês vão encontrar esse tipo de desafio, tá bom? É possível que quando vocês estiverem na aduana fazendo sua fiscalização, vocês encontrem mercadorias que estejam passíveis de aplicação de medidas antidumping. O que a gente faz com a valoração aduaneira? Uma questão que eu considero do tipo difícil. E para matar a questão, qual é o pulo do gato, meus amigos e minhas amigas? A aplicação de margem antidumping e valoração aduaneira são processos distintos e independentes. Esse é o pulo do gato. Quem conseguiu identificar que são duas coisas distintas, largou com uma vantagem e conseguiu se safar melhor nessa questão. Mas, tendo em vista as dúvidas que surgem, eu vou fazer aqui uma explicação. Normalmente eu não faço nenhuma explicação durante a resolução da questão em slides, mas eu acho importante fazer essa diferenciação com vocês. Qual seria, meus amigos e minhas amigas, a diferença entre dumping e subfaturamento? Isso é essencial. O dumping, meus amigos, é uma prática desleal que é feita em larga escala, aplicada de forma indiscriminada por uma determinada empresa exportadora. Muitas vezes ela conta com apoio governamental disfarçado, Então, empresas de alguns países que querem conquistar o mercado exterior praticam o dumping e às vezes recebem subsídios disfarçados por parte dos governos. Isso é um dos grandes problemas que são discutidos nas instâncias da OMC. Por fim, o dumping aqui no Brasil ele é combatido e investigado pela Secretaria Especial de Comércio Exterior, a SECEX. Já o subfaturamento, a gente pode dizer que é um tipo de fraude do tipo individual. Ela é efetivada pelo importador. Às vezes em conluio com o exportador, mas boa parte é feita pelo próprio importador, através de falsificação dos documentos instrutivos, ou então adulteração naquele pedido de compra. Você faz um pedido de compra, pede para o vendedor cobrar mais barato na fatura, faz uma fatura original com valor modificado e paga por fora, mediante artifícios fraudulentos. E como isso é feito de forma individualizada, você não consegue caracterizar o dumping. Então, o subfaturamento é uma fraude individual e o dumping é uma fraude de grande monta. A diferença que eu dou do ponto de vista didático, o subfaturamento é feito no varejo e o dumping é feito no atacado. Não sei se ficou claro o conceito para vocês, tá bom? Que mais? O subfaturamento ocorre sem apoio governamental, é algo feito por empresas privadas ou pessoas físicas e aqui no Brasil é combatido e investigado pela Receita Federal. Com isso, meus amigos e minhas amigas, estamos muito mais tranquilos para responder às perguntas da nossa questão. Então, se você sabe já que você tem a valoração aduaneira e o antidumping como duas coisas separadas, você não pode simplesmente rejeitar o valor declarado de cara. Então, você tem a alternativa A e a alternativa E, ela está com um problema, ambas estão com o mesmo tipo de problema, porque elas simplesmente rejeitam de cara o valor declarado. Vamos ver a alternativa A. A alternativa A diz: assemelhando-se a uma importação de mercadorias a um preço inferior aos preços correntes de mercado para mercadorias idênticas, é o da rejeição do fisco do valor declarado. E a letra E, visto tratar-se o dumping de uma prática desleal no comércio exterior, consiste na rejeição do valor declarado, selecionando a mercadoria para o canal cinza de conferência aduaneira e aplicando-se à mercadoria um valor baseado no preço de mercadorias vendidas para exportação para o terceiro país. Então, a parte está errada, principalmente pela rejeição do fisco,
E aqui ela está a gente vai estar misturando a parte de tratamento do subfaturamento, que você utiliza o canal cinza, e com a apuração do antidumping, né? Que seria o valor, uma das possibilidades, né? É o valor de mercadorias vendidas para exportação para o terceiro país. Então essa aqui a letra E está bem confusa, bem misturada, podemos eliminar. Que mais? Que mais que a gente pode falar? A letra C diz: consiste em acrescer ao valor de transação a parcela correspondente à margem de dumping necessária a tornar o valor de transação igual ao do preço corrente de mercado para mercadorias idênticas. Lembre-se que eu estou falando de valoração aduaneira, né? Então, você está dizendo que você vai ter que aplicar uma margem de dumping mediante o valor de transação de mercadorias idênticas, que seria o segundo método de valoração aduaneira. Então, você está dizendo que na valoração aduaneira, no caso de dumping, você utiliza o segundo método e esse segundo método torna-se a margem de dumping. Está errado. Expliquei para vocês que a margem antidumping ela é calculada pela SECEX e a valoração aduaneira, o subfaturamento, é feito na Receita Federal. Então, são duas coisas diferentes, não dá para misturar. Da mesma forma que na letra D de dado, nós temos aqui, é o mesmo reservado para as mercadorias objeto de subfaturamento, ou seja, a diferença entre o preço corrente de mercado para mercadorias idênticas e o valor de transação deverá ser tributado à alíquota fixada na TEC, com a aplicação das multas fiscais e administrativas previstas no regulamento aduaneiro, ou seja, está misturando as duas coisas, está errado, né? Não é o mesmo reservado às mercadorias objeto de faturamento. Aí está um gabarito letra B, que pouca gente deve ter acertado, que diz que é o mesmo reservado às mercadorias importadas a um preço inferior aos preços correntes de mercado para mercadorias idênticas, ou seja, o valor declarado deve ser admitido pelo fisco sem prejuízo de seu direito à confirmação da transação. Meus amigos e minhas amigas, então, você primeiro, o que você faz? Você deve aceitar o valor que está expresso na fatura comercial e, obviamente, você tem como fiscal o direito de fazer a aplicação da valoração aduaneira se tiver evidências fortes de subfaturamento. Depois de fazer a valoração aduaneira e corrigir o valor, aí você aplicaria a margem antidumping, se fosse o caso, né? Se a mercadoria estiver indicada pela SECEX como passível de margem antidumping. Quando você abre o sistema lá na TEC, vai dizer, olha, essa mercadoria aqui, ela tem que aplicar margem antidumping para as mercadorias da empresa ABC, por exemplo. Então, o sistema diz que mercadorias vindas do fornecedor ABC do país D, você tem que aplicar margem antidumping. Então, entenderam? Uma coisa é calcular, fazer a valoração aduaneira, se for necessário, né, se tiver suspeita de fraude, e outra depois é aplicar a margem antidumping, caso a empresa que esteja constando como exportadora seja passível da margem antidumping, que vai ser indicado pela SECEX, vai aparecer lá no sistema para vocês. Beleza? Então, questão difícil, né? Ela é pegajosa, né? Ela não é imediata e busca confundir o candidato querendo aplicar a penalidade de um tipo de circunstância para outra situação. Então você está querendo confundir dizendo que no caso de dumping você aplica os procedimentos de subfaturamento, né? Nessas alternativas A, C, D e E. Beleza? Isto posto, espero que vocês tenham acertado. Deixo aqui um forte abraço, me coloco à disposição e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!